E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo, exatamente isso, para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História para você, porque o nosso curso de História, como no próprio nome diz, ele é completo, beleza? O e-mail, historiacom1@outlook.com. O Facebook, isto sai, o celular para mensagem, o 3291650267. Como você pode observar aqui do lado, essa aula é sobre o resumão Enem, exatamente isso. E nós estamos falando sobre o resumão Enem, sobre o conteúdo do Enem, sobre história geral. Hoje falaremos sobre Renascimento, beleza? Como o próprio nome diz, isso aqui é um resumo, porque aqui no canal Isti Sattler, no canal no YouTube e o Isti Sattler, você entrando no canal e digitando aqui em playlists, você vai observar que você está nesta playlist aqui, ó, nesta pasta, Resumão Enem, beleza? Mas esse conteúdo de Renascimento, pessoal, está nesta pasta aqui também, História Geral, beleza? Completo, professor Aldi. Muito completo mesmo. Quando eu falo de Renascimento aí, pessoal, é completo mesmo. Por quê? Todas essas playlists, História do Brasil, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, essas 4 playlists que estão com essas setinhas, pessoal, são aulas completíssimas que vai te ajudar e muito quando você for para a prova com uma boa bagagem, beleza? E aqui no canal você tem outras coisas, Pulo do Gato e entre outros, que são temas importantes. Tudo para te ajudar, porque o nosso curso de História ele é completo, beleza? O Renascimento, professor, eu já ouvi falar de Renascimento, tô careca de saber, eu já sei, não quero assistir sua aula. Beleza, mas sempre tem algo a mais, né, pessoal? Sempre um professor, ele fala algo a mais que vai dentro de você, vai ficar rodando na sua cabeça e você vai chegar na prova, vai estar lá na prova e você vai falar assim, poxa, e eu ainda pensei ainda em parar a aula e não assistir essa aula. Beleza. Aqui no Resumão Enem, como o próprio nome diz, é um resumo, vou fazer um resumo, mas um resumo completo, né? Beleza? Não um resumo, falar Renascimento é isso, acabou. Não. Mas lá naquela parte do playlist de História Geral, pessoal, aqui, pessoal, História Geral, tá Renascimento muito completo mesmo, beleza? Aqui, ó, 82 aulas muito completas, beleza? Renascimento. A partir do século XIV até o século XVI, pessoal, nós temos um movimento mais voltado para um movimento cultural e artístico, tranquilo, pessoal, que vai mudar a forma de pensar no momento. Um novo modo de pensar. Por que isso? Gente, o pessoal do Renascimento não é que eles eram ateus, não é que eles acreditavam. Acreditavam sim em Deus e tudo mais, as coisas e tudo mais. Só que algumas coisas que eram explicadas por Deus, você observava que a razão explicava, tranquilo? Então o que vai acontecer? Eles vão muito para o lado da razão. Acreditamos em Deus? Sim, Deus está em toda parte, mas algumas explicações se dá pela razão. É um novo modo de pensar que vai, sim, de encontro aos ideais da Igreja Católica, né? Que vai ser questionado, né? Nós teremos pessoas aqui como o Nicolau Copérnico, né? Com a sua teoria heliocêntrica, né? Antes, lá na Idade Média, a Igreja ela sustentava uma teoria chamada geocentrismo. Professor, o que é isso? Está falando em inglês? Não. A Igreja Católica, pessoal, defendia uma teoria chamada geocentrismo, ou seja, a Terra era o centro do universo. Só que depois, nesse momento, Nicolau Copérnico vai descobrir, né, vai afirmar com estudos, né, cálculos, através da razão, que a Terra não é o centro do universo, mas sim o Sol, né? E tudo gira em torno do Sol. Nesse caso, nossa coisa aí, nosso espaço, né? Então, pessoal, Nicolau Copérnico vai falar dessa teoria, o heliocentrismo, que não é a Terra que gira, não é tudo que gira em torno da Terra, mas sim o Sol, que é o centro e tudo gira em torno do Sol.
isso vai ser muito questionado, pessoal. Por exemplo, Nicolau Copérnico vai demorar e muito para publicar essa obra, tranquilo? Por causa de quê? Por medo de perseguições da Igreja Católica, tranquilo? Vai ser uma coisa que vai defrontar a Igreja? Sim, porque é uma explicação que a Igreja dava. Agora, através da razão de cálculos matemáticos, se descobre que é outra coisa. Tranquilo, pessoal? Então, um novo modo de pensar no mundo, né? Aquela ideia do homem medieval, daquele homem muito religioso, né? Que tudo que ele poderia fazer poderia levar ao pecado. Agora isso é um pouco deixado de lado. Tranquilo, pessoal? Muitos renascentistas, né, pessoas, nesse caso são os renascentistas, nesse momento, vão falar que a Idade Média foi também chamada de Idade das Trevas, porque não teve nenhum progresso, não teve nada, o pessoal ficou num buraco e tudo mais, no escuro. Mas não, a Idade Média, pessoal, teve alguns progressos, evoluções, inovações, tanto na parte artística e entre outros. Só que o Renascimento vai condenar a Idade Média por causa dessa homem medieval muito religioso. Tranquilo, pessoal? É um novo modo de pensar, tranquilo? É um movimento, como eu já falei para vocês, cultural e artístico, e é muito interessante aqui. Pessoal, é um novo modo de pensar, não é? Sim. Mas não é um modo em que vai de encontro à formação dos Estados nacionais. Lembrando, desde lá da crise do feudalismo, nós estamos passando por centralizações, como já falei para vocês. Assiste aqui na história, na playlist de História Geral, as aulas sobre unificação europeia, né? A formação dos Estados nacionais. Eu pedi para você assistir essa aula, porque durante esse período vai estar se formando monarquias absolutistas. Só que o Renascimento ele não vai de encontro a essas monarquias. O Iluminismo já é uma ruptura. Tranquilo, pessoal? Beleza? Já distinguindo aí o Renascimento do Iluminismo. Beleza? Aqui é mais um movimento cultural e artístico. Lá do Iluminismo não. É outra coisa muito mais forte ainda que nós vamos ver. Beleza? É um movimento artístico e cultural urbano e da elite. Não é da zona rural, pessoal. Beleza? Cai em prova sim. É bobeira, mas cai. É urbano, né? O Renascimento se dá onde? Na Itália. Nas principais cidades italianas que, através do renascimento do comércio, através das cruzadas, principalmente através da Quarta Cruzada, a cruzada comercial, ou também chamada de Cruzada das Cidades, Gênova, Veneza, Florença, vão ganhar muito destaque com esse comércio com o Oriente. Tranquilo, pessoal? Então, é um renascimento, é um movimento urbano e da elite. Por quê? As pessoas que vão patrocinar esses artistas, né, são os mecenas. São pessoas que têm dinheiro. Mas lembrando, o Renascimento, pessoal, não é só lembrar de pintura e escultura. Não. Como eu falei para vocês, na parte da ciência, Nicolau Copérnico, na parte da medicina e entre outras partes também. Tranquilo, pessoal? Beleza? Continuando. O Renascimento. Renascer. Vai renascer o quê? O próprio nome diz. Renascimento de quê? Da cultura greco-romana. Ou seja, a cultura que veio antes da Idade Média, antes lá do feudalismo que estudamos. Tranquilo? Os renascentistas vão dizer que a cultura greco-romana era a cultura ideal do pensamento, da razão e das outras coisas e tudo mais, e vão tentar resgatar essa cultura. Acontece aonde? Começa aonde? Na Itália, né? Óbvio, beleza? Por causa de quê, professor? De sua localização. Muito próximo de documentos romanos, porque na Itália, né, na Península Itália, lembrando aqui que não é uma Itália unificada, né? A Itália unificada só tempos depois, mais tarde, que vai se unificar. É uma Itália ainda descentralizada, mas descentralizada em cidades-estados, cidades independentes, tranquilo? Ah, mas por que a Itália não chegou, não caiu na onda dos processos de unificação como a Alemanha, né? A Alemanha também só mais tarde com Bismarck.
Mas a Itália não vai cair nesse movimento de unificação por causa de quê? Por causa dessa descentralização em cidades. A Florença, né, a cidade de Florença, de Gênova, de Veneza, eram cidades muito fortes como cidades-estados. E também por causa da proximidade com o papado, os estados pontífices. Então isso dificultou muito essa centralização da Itália. Mas ocorre na Itália, começa na Itália esse renascimento por causa de quê? Da proximidade com essa cultura greco-romana. Lembrando, pessoal, Roma é aonde? Na Itália. Beleza. E a Magna Grécia? Quando eu falei para vocês da segunda diáspora, vai atingir ali aonde? O sul da Itália. Tranquilo, pessoal? Gregos vão estar ali. E vai ter a cultura e tudo mais. E ainda mais. Em 1453, pessoal, você tem a invasão de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. O Império Bizantino cai. E muitos intelectuais, muitas pessoas que eram muito chegadas às ideias, fogem do Império Bizantino e muitos migram para a Itália. Isso também ajuda muito nesse movimento. Tranquilo, pessoal? As rivalidades, como eu falei, das cidades e o comércio com o Oriente, através das cruzadas, o Mediterrâneo ali, você vai observar que a Itália, né, a Península Itália, essa cidade, Gênova, Veneza, Florença, elas vão ter um grande monopólio sobre o comércio com os produtos ali no Mediterrâneo, do Oriente. Isso vai levar futuramente, óbvio, a esse monopólio, às grandes navegações, uma busca de novas rotas por outros estados, para não sair desse monopólio italiano, que também vai, de um modo ou do outro, a expansão marítima, né, as grandes navegações, levar ao declínio dessas cidades italianas. Beleza? Então, o comércio com o Oriente. E quem patrocinava essas culturas, esse movimento, né, principalmente aí artístico? Os mecenas. Quem eram os mecenas? Os patrocinadores. Poderiam ser comerciantes, poderiam ser nobres, poderiam ser papas. Quem pagasse o cara para ter uma escultura, ter uma obra de arte, isso era bem-vindo. Por quê? Como eu falei para vocês, as cidades se rivalizavam. Então, mostrar a parte da cultura, ter um quadro, ter uma escultura de um artista renascentista, era uma coisa de prestígio. E isso vai ganhar muita fama. Aí nós temos Leonardo da Vinci, Michelangelo, entre outros artistas. Tranquilo, pessoal? Continuando. E as características desse renascimento? O classicismo, óbvio, a volta à cultura clássica, ou também chamada de cultura greco-romana, eu não pus aqui. O antropocentrismo, exatamente isso, vai de encontro à ideia lá do feudalismo, da Idade Média, ou seja, o teocentrismo que a igreja falava, Deus no centro de tudo. Aqui não. O homem, não é que o homem é o centro, mas o homem ele é produtor desse conhecimento também. Tranquilo? O racionalismo, o empirismo, aquela ideia da razão, da experiência, né? E entre outras coisas. O individualismo, agora a pessoa ela vai levar para si que ela é capaz. Era muito comum, pessoal, na Idade Média, as pessoas que faziam algumas obras de artes, né? Você observar que as obras de arte não eram assinadas. Por quê? A pessoa falava que foi uma ordem divina, né? Alguma coisa divina pegou na mão dela e fez aquela pintura. Não. Aqui no Renascimento agora, com o individualismo, a pessoa que faz isso. Tranquilo, pessoal? Deus dá o dom para essa pessoa e ela mesma pratica isso. Beleza? Aí nós temos aqui as diferenças na parte da arte, né? A ideia da profundidade, a ideia também da perspectiva, né? E entre outras coisas. E o naturalismo, né? A ideia da natureza, né? Não só da natureza assim vegetal, né? Das flores, das árvores, aquelas coisas tudo mais. As imagens da Idade Média eram imagens mais apagadas, vamos dizer assim, com menos desenhos. Né? Aqui você tem mais a valorização da flora, da fauna e também do corpo humano. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula voltaremos a falar com outro tema de renascimento, de resumão do Enem. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui também, aqui no meu canal, nessa playlist,
de História Geral. Aqui de História Geral, galera, de História Geral. Tem uma aula sobre teóricos absolutistas. Essa aula eu não vou passar para vocês aqui nesse resumo, que eu não vejo com muita frequência cair, não sei ainda, mas essa aula está muito completa mesmo aí no canal, na playlist História Geral. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, voltaremos aí na nossa próxima aula.